passado bem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase paramos sem forças e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabem que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, uma boa manhã de salvação. Estamos com mais um trabalho de consagração aqui na igreja Cortegada, fica em Igaraçu, área 2, setor 11, Abreu e Lima, aqui das Assembleias de Deus e do Ministério do Recife, onde estamos nesse trabalho todos os sábados, quando Deus permite. Estamos aqui para ajudar o nosso presbítero Jânio Cabral, dar assistência ao nosso pastor presidente Ailton José Alves, aqui na congregação local, em Cortegada, onde fazemos parte. E todos os sábados, pela graça de Deus, estamos a realizar esse trabalho de consagração. E você, amado ouvinte da palavra de Deus, que está nos acompanhando através dessa live no Instagram, se sinta privilegiado de estar conosco, porque este, aleluia, na manhã desse dia é o melhor lugar para se estar, é na casa do Senhor, é adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Continue conosco, vamos adorar o Senhor com os louvores congregacionais, onde o trabalho é iniciado desde as 6 horas da manhã. Estamos aqui adorando ao Senhor
oração, apresentando a nossa família, nossas causas, né, os nossos problemas, as situações do nosso cotidiano, apresentando a Deus, para que Deus use misericórdia para conosco e nos ajude nessa caminhada. Já oramos uma hora de oração, o trabalho se inicia e vamos até as 7 horas, até as 8 horas da manhã, glorificando o nome santo de Jesus. Adore ao Senhor comigo. Vamos iniciar com 3 louvores congregacionais. Vamos louvar o hino 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho um prazer de seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Glorificado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoremos ao Senhor com mais um louvor da nossa harpa cristã, 83, hino 83 da nossa harpa. Não posso explicar. Mas perto de Jesus procuro sempre chegar, mas belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso
explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos teus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoramos ao Senhor com o hino 84, bem pertinho. Hino 84 da nossa harpa cristã. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-se-vos pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e vive a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei um Consolador. 3. O terremoto e vento após, do céu fogo e foi furor, ouviu
Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que andam, para os que não andam segundo a carne, segundo a vontade do mundo, mas para os que andam no Espírito. Glória a Deus. É tempo de renúncia, é tempo de obedecer. Aleluia. Não é tempo de sacrificar, mas é tempo de obediência. Aleluia. Nenhuma condenação há se você estiver em Cristo Jesus. Nesta manhã, Ele te convida para estar com Ele. Nesta manhã, Ele te convida para fazer parte, aleluia, do seu rebanho, para ser uma ovelha não desgarrada, mas para ser uma ovelha que obedece à voz do pastor, o nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. Ele quer te abraçar. Na manhã desse dia, Ele quer dar um abraço na tua alma. Aleluia. Glória a Deus. E te convidar, aleluia, para fazer morada com Ele. Não uma morada passageira, como são neste mundo. Um aluguel que paga, uma casa que compra, onde tudo perece, onde tudo se desfaz. Mas que Ele quer te dar uma oportunidade nesta manhã. Aleluia, glórias a Deus. E está fazendo morada com Ele. Ele disse lá em João, capítulo 14, no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Veja a igreja, há muitas moradas preparadas, e uma dessas casas pode ser a sua. Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O ladrão, ele é mercenário. O ladrão, ele entra pela janela. O ladrão, ele entra sem ser convidado. Mas Jesus, ele vai diferente. Aleluia. O ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. Jesus, ele veio fazer diferença, veio fazer o contrário do inimigo. Ele veio dar vida, ele veio dar vida e vida com abundância. Jesus, aleluia, ele não erra o alvo. Se você sintonizou nesta live, nesta manhã, é porque é você, é uma ovelha que Jesus ele quer para o seu rebanho. Não se conforme com o que este mundo ele está te oferecendo. Vem para Jesus nesta manhã. Ele te convida para cear com Ele. Nenhuma condenação haverá para você, se você estiver em Cristo Jesus. Romanos 10:9 diz: a saber, que com sua boca confessares, aleluia, glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que nós aceitarmos no nosso coração, seremos salvos. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia que Jesus ele pode mudar a sua vida nesta manhã. E o que é crer? É usar a fé, é colocar a fé em ação. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está lá em Hebreus, no capítulo 9, no capítulo 4. Bendito seja o santo nome de Jesus. Então creia que Deus, Ele é fiel.
precisa que você almeja, Ele pode te dar. E Ele não quer nada em troca. Jesus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, mas Ele conta conosco para que nós façamos como discípulos para anunciar as boas novas de salvação. Amém? Nosso irmão Eduardo, ele vem adorar o Senhor com 3 hinos congregacionais. Amém? Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Satisfeito com Cristo. Glória a Deus. Estou satisfeito Feito com Cristo, porque minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso. meu Salvador, embora de nada seja digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, Jesus se tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho, e crendo no que ele diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso Com meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso com meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia. Aleluia. Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por
Louvado seja o santo nome de Jesus. Chuva de graça. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e as bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchimos para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz-nos dos servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando-nos teus dons preciosos, do santo preservador. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já oramos, já louvamos ao Senhor. Agora vamos fazer menção do alimento dessa manhã, que é a gloriosa palavra de Deus. Convido a todos para estarem abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Glória a Deus, aleluia. No capítulo João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 41 até o 51. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 1, versículos 41 ao 51. Diz assim: Eis que achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, tive eu sentado tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vinde debaixo da figueira? Eis coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glorificado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar fazendo missão, oração, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado, agradecendo pela palavra de Deus que foi o alimento nesta manhã, e apresentar a Deus a nossa igreja, a Igreja Universal, todo crente, aquele que busca, que tem caráter, que crê no sacrifício do nosso Senhor Jesus, e também apresentar aqueles que estão de fora da arca, apresentar o ímpio, o pecador, que Deus use misericórdia e venha aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Convido a igreja, vamos adorar o Senhor com oração. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, neste momento, ó Pai, estamos diante de Ti na Tua presença. Aleluia, te agradecendo desde já por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Senhor, nesta manhã. Te agradecendo a Deus pela presença, Senhor, aleluia, do nosso irmão, nosso Eduardo, que está conosco nesta manhã, do nosso amado ouvinte da palavra de Deus, que estão a nos acompanhar nesta live, aleluia, que nesta manhã, aleluia, nós possamos ser um canal de bênção nas suas vidas, que nesta manhã, Deus continue te protegendo, continue, aleluia, glória a Deus, usando da sua misericórdia para conosco, e continue a nos abençoar nesta manhã, neste início de dia, aleluia, glória a Deus, que foi o Senhor que o fez, e a palavra dele diz que é coisa maravilhosa aos seus olhos, é coisa agradável a ele. Oh, também te pedimos, ó Deus, a tua graça sobre a tua igreja universal, todo crente de caráter, Senhor, que crê no teu sacrifício, todo crente, Senhor, que busca, aleluia, primeiro teu reino, aleluia, depois as tuas coisas serão acrescentadas, Senhor, sobre eles. Oh, Pai, te agradecemos também pela tua palavra, proferida pela tua igreja, continua a nos ajudar, não só a lê-la, mas sim colocá-la em prática, meu Deus. Enfim, ó Pai, continua abençoando a tua igreja, aqui teu ministério, abençoa o nosso pastor presidente, o pastor setorial, o coordenador da área, o dirigente da congregação que dá assistência aqui, ao nosso pastor da igreja aqui em Portegada, abençoa as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, Senhor. Cuida, Senhor, da tua igreja. Agora te pedimos, Senhor, permanece conosco. Nos ajuda, Senhor, a saber contextuar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Poder sentar aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 1,
sabemos que João, o discípulo amado, conhecido como o apóstolo do amor, onde a palavra de Deus ela diz que João ele reclinava a sua cabeça nos peitos dos seios do nosso Senhor, onde era tratado, podemos dizer, com muito carinho, assim como os demais. Mas a Bíblia diz que João, dentre os 12, Jesus ele o colocou entre os 3 mais chegados, a saber, Pedro, Tiago e João. Eram os 3 apóstolos de Cristo que presenciaram milagres de Jesus bem próximo ao Mestre, evidenciando os milagres de Deus bem próximo à sua vista, às suas vistas, assim como João, ele tinha uma intimidade muito profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. E vamos ver que João, aleluia, e vamos ver que João, ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo como aquele que nós devemos crer. Ele apresenta a divindade de Deus, a divindade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, onde ele inicia o seu Evangelho afirmando que o Verbo, a palavra, que é Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele diz no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Deus. Lá no início, em Gênesis, encontramos a Trindade. O Pai, na primeira pessoa, o Filho, na segunda pessoa, e o Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade. 3 pessoas distintas numa só divindade. É a Trindade de Deus. E João apresenta essa Trindade também no momento em que João Batista, o último profeta do Novo Testamento, a Bíblia diz que João estava batizando no capítulo 1, ainda desse livro, e no versículo 29, a Bíblia diz que no dia seguinte, que João ainda continuava batizando, ele disse que Jesus veio ter com ele. Ele viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O mesmo Cordeiro, aleluia, que no momento, lá no livro de Êxodo, quando Moisés, ele libertou com as mãos poderosas, usada por Deus, libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito. A Bíblia diz que antes do povo sair, era necessário matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, se alimentar da sua carne, mas também
usar o sangue do Cordeiro nos umbrais de cada residência hebreia. E assim o povo fez para ser poupado da praga, de uma das pragas, da última praga que o Senhor, o nosso Deus, Ele mandou como castigo, como punição de desobediência de Faraó, castigando assim todo o primogênito do povo egípcio. Mas a Bíblia diz que o Senhor usou de misericórdia com o povo hebreu. Cada residência que estava ali, o sangue do Cordeiro, onde foi aspejado nos umbrais de cada residência, o anjo da morte passou por cima. Por isso que Jesus, ele é chamado Cordeiro Pascual. Foi no momento da saída do povo hebreu, da opressão do povo do Egito. Louvado seja o santo nome de Jesus. Também foi profetizado pelo profeta Isaías que o Cordeiro de Deus ele seria levado como ovelha muda para o matadouro pelos seus tosquiadores. Isaías disse que esse cordeiro não tinha mácula alguma, não tinha mancha, ou seja, não tinha pecado. Ele seria levado pelos seus tosquiadores, já anunciando a morte de Jesus Cristo no Calvário. Jesus ele seria cuspido, Jesus ele seria, aleluia, perfurado, transpassado por uma lança. Glória a Deus. Jesus, ele seria pregado na cruz, com pregos nas suas mãos, com pregos nos seus pés. Mas algo chamava a atenção a respeito do Cordeiro de Deus, porque lá no passado, quando, como eu falei, na saída do povo, o Cordeiro, ele não poderia ter os seus ossos quebrados, apontando assim para o sacrifício de Jesus também, onde o salmista ele profetizou também que nenhum dos ossos do Cordeiro seriam quebrados. E isso aconteceu quando Jesus Cristo ofereceu o vinagre também para ele ali, perfuraram ele com uma lança, prego nas mãos, prego nos pés. Os dois salteadores que estavam presos ali, crucificados também, um do lado esquerdo e outro do lado direito do leque. A Bíblia diz que os seus algozes quebraram as pernas dos salteadores para terem certeza que eles iriam morrer ali. Quebraram suas pernas do salteador da direita, do salteador da esquerda. Porém, quando chegou em Jesus Cristo, eles observaram ali e viram que ele estava sem respiração, sem fôlego de vida. Jesus Cristo estava morto. Aleluia, glórias a Deus. O seu sacrifício, ele foi feito. O seu propósito, ele foi feito na cruz. E a Bíblia diz que eles pouparam as pernas de Jesus. Eles não quebraram as suas pernas. Por quê? Foi profetizado que nenhum osso do Cordeiro seria quebrado. Então eles fizeram apenas transpassar com uma lança, prego nas mãos, prego nos pés. Jesus morreu, mas para nós é uma graça. Porque ele morreu, mas a Bíblia diz que ao quarto dia, ao terceiro dia, perdão, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Aleluia. Ele mesmo disse quando estava em terra, ele quando chegou em Jerusalém, a Bíblia
as bancas, cadeiras, soltando animais que estavam presos ali para comércio, jogando as moedas dos comerciantes no chão. E ele disse para os religiosos: se derrubares esse templo, aleluia, eu reconstruirei em 3 dias. Eles não estavam entendendo que Jesus estava falando sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Se eles colocassem o seu corpo para ser destruído, ele ressuscitaria, ele renovaria em 3 dias. E assim ele fez. A Bíblia diz em João que quando, e nos outros evangelhos, que quando foram ao sepulcro, o corpo de Jesus já não estava mais. Ele ressuscitou para a glória de Deus e para que eu e para você pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, a mesma palavra que João Batista pregava, a mesma palavra que Jesus Cristo pregava, é a mesma palavra que essa igreja prega. Aqui não tem isso de passar a mão no seu ego. Aqui não tem isso de dizer que Jesus ele vai te dar uma casa, que Jesus ele vai te dar, aleluia, uma vida de conforto, que Jesus ele vai colocar dinheiro na sua conta, aleluia, muito pelo contrário. A palavra de Deus ela exige renúncia, a palavra de Deus ela exige sacrifício. Jesus, a Bíblia diz que ele dizia que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus ele não tinha uma vida de conforto, muito pelo contrário, era uma vida sofrida. Ele disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Muitos queriam atentar contra a vida de Jesus por ele pregar a palavra de arrependimento. João Batista ele teve a sua cabeça, aleluia, cortada pelo simples fato de pregar arrependimento para o rei Herodes, porque o rei Herodes estava em pecado, estava em adultério, pecado, blasfêmia contra Deus, mas ele não ouviu a voz de João Batista, não deu ouvidos à sua voz, não renunciou, não confessou o seu pecado, não se arrependeu. E João Batista, por pregar o Evangelho, ele foi martirizado. Glória a Deus. Ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mesma palavra que Jesus pregava, a mesma palavra essa igreja prega. Se você quer chegar nos céus, é necessário arrependimento, é necessário confessar que Jesus Cristo ele morreu por você. É necessário você dar o seu testemunho de vida, dizer que Jesus ele é o único caminho que leva a Deus, é o único caminho que leva ao Pai. Ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6, onde os discípulos ali estavam confusos, quem era Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um caminho, só há uma verdade, e só há uma vida. E a vida é com Jesus Cristo. É uma vida eterna com Ele. Não é uma vida eterna sem Jesus, mas uma vida eterna com Jesus. Ouvindo os querubins, como diz o profeta Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que ele tinha 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os olhos, aleluia, glória a Deus, e 2 os pés.
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto sobre um trono. Aleluia. Os anjos, os querubins, eles voavam ao seu redor. Eram 24 horas por dia. 24 horas por dia em adoração. Jesus, Ele quer de nós isso: obediência, louvor, culto a Ele, culto da razão, o culto do intelecto, como diz Paulo em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo, útil e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, igreja, é que nós sejamos seus imitadores. A vontade de Deus é que nós obedecemos, que nós vivemos em obediência a Ele. A vontade de Deus é que você tenha vida eterna com Ele. Ele foi preparar um lugar. Ele disse aos seus discípulos: há muitas moradas, mas também Ele disse: eu vou, mas não os deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que hoje habita no meu coração e também habita no teu, se assim, e quer habitar no teu, se assim você o quiser. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E João apresenta Jesus como aquele que nós devemos crer. E no capítulo 1 a Bíblia fala que Jesus encontrou os primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos, onde ele disse que encontrou Pedro, André, Filipe, os pescadores, e ele disse a ele: venham após mim, que eu vos farei pescadores de homens, e não pescadores de peixes. A Bíblia diz que eles jogaram suas redes, deixaram os seus objetos de renda, os seus objetos de ganhar o pão de cada dia, e passaram a seguir a Jesus. E a Bíblia diz que o primeiro, chamado André, ele disse que André era irmão de Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Ele achou Simão e disse: achamos o Messias, que é traduzido Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia, glória a Deus. Achamos o Messias. Veja que interessante. A Bíblia apresentou dizendo que o Salvador viria, o Emanuel, o Deus conosco, o mesmo que Isaías profetizou, que o seu, e achamos um filho se nasceu, um menino se nos deu, e o seu principado está em seus lombos, e será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era esse o Messias, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco, o general de guerra, aquele que entra na batalha de inverno, o advogado fiel e justo, que peleja por mim, que peleja por você. André, ele achou o Messias, e ele disse
levou Pedro até ele. Quem tem um encontro com Jesus não consegue ficar calado. André, ele teve um encontro com Jesus e não ficou calado. Ele quis anunciar Jesus para outra pessoa. E a Bíblia diz que André foi o primeiro a evangelizar dentro de casa. Evangelizou para seu irmão chamado Pedro. Glória a Deus. E Jesus, a Bíblia ainda diz que Jesus ele quis ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou também Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e disse: e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia, glória a Deus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim. E veio o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, da Galileia, de Belém, de Judá, aleluia, de Israel, de todos os 4 cantos do mundo. O Messias veio prometido por Deus, onde em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele está conosco nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Ele quer também ser encontrado, ele quer também ser achado por você, ele quer ter um encontro com você. A Bíblia em Lucas 19 fala de um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos. Era um homem que se achava que estava fora dos planos de Deus. Era desprezado pelos judeus, pelos seus patrícios, pelos seus companheiros. Mas a Bíblia diz que quando ele soube que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele correu na frente, subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. Você pode dizer, pode até se achar nessa manhã que está afastado dos planos de Deus. Você pode até imaginar que Jesus nunca vai olhar para você, que Jesus nunca vai usar de misericórdia para com você, que você está cheio de problemas e acha que não tem solução para mais, que acha que não há mais resultado para você. Você que nesta manhã também está com sentimentos até de suicídio, de ceifar sua vida. Ei, eu te digo nesta manhã que Deus, Ele pode te ajudar em qualquer área da sua vida, que Deus Ele pode te dar vida nova nesta manhã. Quando Zaqueu subiu na figueira, quando Jesus estava a passar por debaixo da figueira, Jesus ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar, pousar na tua residência. Hoje me convém ficar na tua casa. Hoje eu quero ser hóspede teu. Zaqueu ele desceu depressa e levou Jesus para sua casa. Aqueles religiosos que estavam por perto não entenderam, não quiseram entender o porquê Jesus, que era um médico, que era um rabino da Galileia, que era um dos tais que proclamavam arrependimento e salvação, estava a comer na mesa de um pecador, de um publicano, estava junto com pecadores ali. Eles não entenderam
Jesus, ele veio para todos, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então eu te digo nesta manhã, se você está com pensamento contrário à palavra de Deus, saiba que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele pode fazer uma transformação na tua vida nesta manhã. Natanael, ele não entendia isso, e o texto diz que ele disse: há alguma coisa boa em Nazaré? Há alguém que preste em Nazaré? Nazaré ficava numa região que era desprezada, e os religiosos não olhavam para lá. Natanael conhecia as Escrituras, e ele achava que o Messias, o Salvador, assim como os religiosos pensavam que Jesus ele vinha sentado numa cavalgadura, carregando uma espada na mão, para exercer, aleluia, para erguer a espada contra a opressão do povo romano, aleluia. Mas Jesus, ele veio fazer diferente. Ele disse que o seu reino não era deste mundo, o seu reino não era material, mas sim espiritual. Ele veio não fazer a vontade do homem, mas veio fazer a vontade do Pai, do quem o enviou. Ele veio com um propósito, com um compromisso de ser morto por mim e por você. Ele veio com um propósito de fazer de novo o laço do homem para com Deus, onde a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a graça. Adão, o primeiro homem, ele pecou e acabou destituindo da glória de Deus toda a nação. Agora Jesus Cristo, ele entra com a graça, ele traz a graça de Deus para o homem, se o homem assim quiser. Por um entrou o pecado, por outro a graça. É Deus fazendo de novo um pacto com a humanidade. Deus, ele achou graça nos olhos de Noé. Noé construiu a embarcação, a arca. O povo não quis, o povo não acreditou, e 8 pessoas foram salvas naquela arca. Porém, depois de Noé passaram homens de Deus, mas todos pereceram as suas vidas. E Deus olhou de lá de cima e não viu um justo sequer. Então foi necessário ele enviar o seu filho ao mundo, sem pecado, sem mancha alguma, se fez pecador por nós. Ele não, Deus não encontrou um homem justo, um homem que não cometesse pecado algum. Mas Jesus veio sem pecado, se fez pecador e morreu por mim e por você. Natanael não acreditava. Pode vir algo bom de Nazaré? Jesus viu e mostrou, veio e mostrou a ele: antes que tu viesse a mim, aleluia, antes eu te vi debaixo da figueira. Só por causa disso, Natanael disse que Jesus, aleluia, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: porque te disse, vi debaixo da figueira, coisas maiores do que estas verás. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus Cristo ele já fez uma coisa na sua vida, e se foi uma coisa pequena, saiba nesta manhã que coisas maiores você verá. Natanael não creu, mas Jesus mostrou a ele, ele passou a crer. E nesta manhã nós estamos pregando o Evangelho para que você creia no seu coração, para que no seu coração gere fé. Nesta manhã Deus ele pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Basta você confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida na manhã desse dia. Ao amado ouvinte da palavra de Deus que esteve conosco até agora, nós
com bênçãos do céu, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar a Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aleluia, que pedimos a tua graça nesta manhã, nesse início, meu Pai, que agradecemos